mesa em tentar fazer uma ponte entre o título específico da mesa, Soerguendo o Museu Nacional, e o contexto maior do congresso em que essa mesa se situa, que é um dos congressos do Cienciarum Historiae. Não vou me deter, não há tempo, nem 20 minutos, em fazer um percurso muito circunstanciado dos 200 anos, de uma história densa, né, de 200 anos de ciência, de educação, de exposição dentro do Museu Nacional. Mas eu pensei em pegar exatamente as últimas décadas, pelo menos desde os anos 1960, para tentar compreender o que é isso que nós queremos sorrir. Né? Quer dizer, a Cristiana fez uma apresentação básica da estrutura, dessa estrutura que se encontra no museu hoje, a estrutura acadêmica, a organização de departamentos, de setores, a relação que esses setores tinham com as suas coleções, com seus laboratórios, e a relação disso tudo com as exposições permanentes e com as eventuais exposições temporárias, e também com o ensino ampliado, esse ensino de assistência, essa assistência às escolas, a visitação dos estudantes, a visitação escolar. Tudo isso havia todo um emaranhado entre essas diferentes dimensões, a que se acresciam os 6 programas de pós-graduação também mencionados pela Cristiana e cujas características foram por ela descritas. É isso tudo que se vê desafiado de maneira muito intensa pelo desastre de 2 de setembro. Quer dizer, como fazer com que essa instituição permaneça, ela viva, né, como o nosso dígito aí repete, para além da reconstrução do palácio, para além da recomposição dos espaços físicos necessários para o abrigo das coleções, dos laboratórios, dos gabinetes de trabalho, das salas de pós-graduação, enfim, de todas as da administração da instituição, de tudo isso que será necessário recompor paulatinamente, seja no Horto Botânico, seja nesse terreno a que se referiu também a Cristiana, que é contíguo exatamente, né, está ali, corresponde, né, exatamente a esse canto, é um outro slide, corresponde ao canto esquerdo, aquilo que seria essa extensão, para além do Horto Botânico, as antigas cavalariças do Palácio Imperial, foram um quartel, depois foram ocupadas por estacionamentos e hoje estão sendo partilhados entre o Museu Nacional e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo que nós possamos ali reconstruir os prédios necessários para que se mantenha a vida científica da instituição. Mas isso tudo servirá para quê? Né? Isso é que eu acho que é mais importante, é talvez isso que se deva complementar as apresentações anteriores, em termos da vida científica que foi afetada diretamente por esse desastre e de que modo ela pode se sorrir, ela pode se recompor nesses novos espaços. O primeiro ponto a esclarecer, vocês sabem que o Museu Nacional é uma instituição multidisciplinar, né? Ficou claro aí na exposição do Cristiano, mas eu acho que talvez a maior parte de vocês viva em instituições monodisciplinares, instituições em que mais ou menos se está convivendo com o mesmo espaço de interlocutores, né, de ação acadêmica, científica. Há um desafio muito grande no funcionamento de uma instituição multidisciplinar. E multidisciplinar de uma maneira muito radical, porque abrigava, por exemplo, as duas metades dessa grande divisão que se estabeleceu no final do século XIX entre as ciências do espírito, as ciências humanas e as ciências naturais. Nós tínhamos então esses setores, né, Cristiana, da zoologia, botânica, geologia, paleontologia, temos, e do outro lado, antropologia social, etnologia, linguística, arqueologia, e fazendo uma espécie de ponte entre os dois segmentos, a antropologia biológica, né, que faz uma conexão entre as dimensões física e mental, cultural, social da experiência humana. Isso esse desafio museu vivo, sob diversas formas. Esse desafio era enfrentado de uma maneira muito delicada. Essa divisão, ela se estabeleceu paulatinamente, de maneira complexa, dentro da história do museu. A primeira divisão do museu, que previa uma atenção específica à dimensão cultural,
social se deu já bem no fim do século XIX. Antes falava-se de usos e costumes, não se falava de cultura ou de sociedade propriamente. Isso atendia a desenvolvimentos internacionais, né, que estavam se dando ao longo do século XIX, constituindo-se mesmo as ciências, aquilo que nós hoje chamamos de ciências humanas e sociais. A dinâmica, portanto, de cada um desses segmentos, desses setores, foi muito diversa ao longo desse período que começa, a meu ver, começa uma dinâmica específica a partir dos anos 1960. Em que sentido? Porque em 1946, como foi apresentado pelo Cristiano, o Museu Nacional foi incorporado à então Universidade do Brasil. Mas essa incorporação é uma incorporação muito formal. A Universidade do Brasil era um arquipélago de velhas faculdades, né, venerandas, não velhas, venerandas faculdades, e o Museu Nacional ali se colocava como mais uma dessas instituições, muitas delas centenárias, não apenas o museu, né, já naquela época. E, na verdade, a incorporação do Museu Nacional, propriamente dita, a incorporação orgânica do Museu Nacional a já então está se transformando em UFRJ, se deu a partir dos anos 60, quando a Comissão da Reforma Universitária está operando, né, e é finalmente consolidada através de uma legislação de 1968, né, que estabelece efetivamente o padrão que é seguido pelas universidades públicas brasileiras desde então. Né? O desaparecimento da cátedra, a organização de departamentos, a instalação, a importância da construção da pós-graduação, a indissociabilidade entre pesquisa e extensão, todos esses são princípios que foram mentalizados pelas equipes absolutamente pioneiras da UFRJ, né, os nossos grandes heróis fundadores, né, o Coimbra, da COP, o Aldo Góes, da Biologia, o Carlos Chagas Filho, da Biofísica, lá do Museu Nacional, o Luiz Carlos Faria, depois Roberto Augusto Oliveira, enfim, toda essa equipe que organizou esse projeto da nova Universidade Brasileira e que se consolidou num momento absolutamente crítico também para o Museu Nacional, internamente ao Museu Nacional, com a constituição do primeiro programa de pós-graduação, que foi o de Antropologia Social, em 1968, exatamente. Há muitas discussões e alguns trabalhos escritos sobre a curiosa combinação da criação de um programa que tinha uma visada absolutamente de esquerda a respeito da sociedade, da cultura brasileira, num momento tão dramático como foi de 1968, enfim, o AI-5 e tudo mais, né, o recrudescimento da ditadura. Mas a verdade é que o Museu Nacional era um lugar relativamente obscuro do ponto de vista das forças reacionárias que reorganizavam a Universidade Brasileira. Né? Enfim, acho que foram mais afetados diretamente foram a Faculdade Nacional de Filosofia, os departamentos de Sociologia, Filosofia, Ciências Sociais das grandes universidades, praticamente todas as universidades brasileiras. O Museu Nacional, múmias, dinossauros, etc. Então, ficou um pouco desapercebido e conseguimos montar e tornar, logo desde muito cedo, muito preeminente, né? O programa de pós-graduação em Antropologia Social mereceu as notas máximas da CAPES desde a primeira avaliação. Né? Então, lá, naquela época, hoje é 7, e esse programa tinha uma proposta, que era uma proposta específica para a Antropologia Social, mas uma proposta que, de certa maneira, imantou, eu creio, toda uma renovação do Museu Nacional. Né? Logo em seguida, no começo dos anos 70, 1972, se não me engano, foram criadas as pós-graduações de Botânica e de Zoologia, né? E sucessivamente aqueles outros programas que apareceram na exposição da nossa vice-diretora. O que estava em jogo nesse momento? O Museu Nacional sempre tinha mantido um dinamismo muito grande na ciência brasileira, tinha sido, na verdade, ao longo do século XIX, praticamente a única instituição de ciência no Brasil. Esse quadro é modificado no finalzinho, na última década do século XIX, com a criação do Museu Goethe, do Museu Paulista, logo no ano de 1900, a criação do núcleo originário que daria origem à Fundação Oswaldo Cruz, enfim, foram sucessivamente sendo criadas as outras condições para que o establishment de ciência se ampliasse, né, no território nacional, mas ao longo do século XX, o Museu Nacional foi, portanto, digamos que se especializando em certa direção, na medida em que ele passava a dividir o terreno com outras instituições homólogas,
né, seja nas universidades, seja nos grandes institutos de pesquisa. Com isso, ele passou por momentos muito importantes, as discussões a respeito do racismo, da miscigenação, do estatuto do caráter degenerado ou não da população brasileira, na passagem do século XIX para o século XX. Depois ele se dedicou amplamente, no Entre Guerras, à educação científica, com o Guedes Pinto, que foi o diretor do Museu Nacional, e a partir de lá, enfim, organizou participou de todo o empreendimento de reestruturação da educação brasileira de maneira muito forte. E, finalmente, já no final, já durante a Segunda Guerra, em função da longa gestão de Luiz Alberto Torres, à frente do museu, ela estava ligada de alguma maneira ao varguismo, diferente do mestre do varguismo, e ela centralizou no Museu Nacional, a partir do Museu Nacional, uma série de participações em instituições que foram muito importantes e pioneiras para diversas áreas da cultura e da ciência brasileira, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Comissão de Acompanhamento das Expedições Científicas, a transformação da SPI, do Serviço de Patrimônio, do Serviço de Proteção aos Índios, para a Comissão Nacional de Política Indigenista. Tudo isso esteve, de uma maneira ou de outra, vinculado ao Museu Nacional desse período. Mas, nos anos 50 e 60, houve uma certa perda de vitalidade em relação àquelas áreas que estavam se tornando a ciência de ponta, né, no mundo e no Brasil. E particularmente em relação à sistemática, né, que o Museu Nacional, na área de biologia, se dedicava fundamentalmente à sistemática, organização, conhecimento e organização do mundo natural, obedecendo a técnicas e tradições que remontavam, né, ao século XVIII, né, a Linneu, etc. Nesse momento, nos anos 60, está se reestruturando toda a configuração da classificação biológica em função do advento da biologia molecular, né, e das novas possibilidades de classificação do mundo natural. E não foi fácil para o Museu Nacional, nessa área, se adaptar aos novos horizontes. Por diversos motivos. É claro que havia uma certa resistência das gerações mais antigas em relação aos novos métodos, aos novos horizontes desse tipo de saber, mas também pela falta de equipamentos, né? Nós só conseguimos o microscópio eletrônico de varredura em 2008, apesar de termos lutado décadas para conseguir que ele fosse instalado aqui no Palácio, né? Porque praticamente o acesso ao microscópio eletrônico de varredura era o monopólio dos biofísicos, né? Particularmente da nossa universidade. Então isso foi muito difícil, e era muito difícil fazer a nova sistemática, né, de biologia molecular, tendo que vir ao fundão para fazer cada pequena análise, né, de algum material biológico. Enfim, esse é um ponto importante, porque a biologia, a zoologia e a botânica, mas mais particularmente a biologia, era um segmento mais dinâmico e maior do Museu Nacional nesse período. Tanto que ele se dividiu em 3 departamentos, como foi apresentado aqui pela Cristiana Zete, né? Vertebrados, invertebrados e, curiosamente, entomologia, que na verdade é uma parte do invertebrado. Mas havia tanta gente trabalhando, as coleções eram tão volumosas, que se justificava isso naquele momento. Isso representou um certo peso dentro do modo pelo qual o Museu Nacional podia se adaptar às novas condições do trabalho científico. Mas isso foi enfrentado e foi vencido, né? Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. O incêndio encontra o Museu Nacional numa situação de vitalidade científica absolutamente notável, né? Ele, por uma série de motivos. A relação com a universidade melhorou muito nas últimas administrações, a participação, que é o financiamento, né? Claro, depende da parcela que a universidade pode disponibilizar a cada ano. Isso, desde a gestão do Luiz Teixeira, se modificou um pouco, uma espécie de participação mais ativa da comunidade na distribuição de recursos orçamentários, além do museu sempre ter lutado pela obtenção de recursos externos, né? Ele sempre compreendeu muito claramente que a universidade não tinha condições de fazer os investimentos de infraestrutura absolutamente desafiadores, né, que o Museu Nacional exigia. Então nós conseguimos, o Museu Nacional tinha 3 grandes inimigos, 4 pontos críticos: espaço, chuva, cupim e fogo. A luta principal foi para o espaço.
nós não podíamos continuar, né, dentro daquele palácio, mantendo coleções científicas e nem líquido, por exemplo, com álcool, com formol. Né? Nós tínhamos perfeita consciência disso. Né? Na minha gestão, na passagem do século, a gente conseguiu fechar a rede de gás que atravessava todo o palácio. E quando o palácio foi adaptado para o museu, para os laboratórios, os bicos de bombas eram alimentados por gás. Era necessário ter bicos de gás em todos os laboratórios. Porque se tivéssemos ainda aquela instalação, não teria sobrado nem um fragmento das paredes do palácio. Né? Já tínhamos vencido essa parte. Espaço nós nunca conseguimos equacionar completamente. Nós construímos esses 3 prédios que apareceram no Horto Botânico a duras penas, lutando contra o IFAM. Com certa razão, o IFAM não queria que o entorno do palácio, essa área tombada, fosse destruído com a construção de espigões. Né? Mas era necessário. Nós não conseguimos muito apoio. Tivemos no Politeter aqui, tem toda uma história sobre isso. Tudo que nós tentamos de espaços externos, acabamos tendo que nos resignar a construir esses anexos dentro do Horto Botânico. E fizemos a duras penas, com recursos no caso da Botânica e Vertebrados, com o ciclo da Petrobras via Lei Rouanet. Assim como conseguimos reconstituir quase todos os telhados com a Lei Rouanet através da Petrobras. Porque no quadro nacional, com as aberrações que a Lei Rouanet contém, só a Petrobras era capaz de efetivamente atender ao nível de demanda que o Museu Nacional apresentava, né, o volume de recursos. O problema é que a partir de 2008, a Petrobras entrou em crise, nós deixamos de ter a possibilidade de continuar o nosso projeto de construção de outros anexos para abrigar exatamente todas as coleções, todas as pós-graduações, todos os gabinetes de trabalho, todos os laboratórios lá embaixo. Né? Se tivéssemos conseguido esses recursos há mais tempo, não teríamos tido uma destruição tão radical como essa que se efetuou. Né? Eu sempre repito, e acho que talvez o caso mais dramático foi em 2013, quando conseguimos uma emenda parlamentar de bancada de 20 milhões, né, com uma luta férrea com a bancada do Rio de Janeiro, com a bancada do Rio de Janeiro, uma das menos unidas do Brasil, né, da Federação, e em 2014, o que aconteceu? Foi tudo contingenciado, como podemos observar. Né? Isso é um dos pontos que mais me irritam, me desesperam, quando evoco as possibilidades históricas perdidas, né, pelo Museu Nacional, pela falta de sensibilidade, pela falta de compreensão, pelo desinteresse, né, dos dirigentes brasileiros em relação a um patrimônio tão precioso como era e como é ainda no Museu Nacional. De modo que, para terminar a minha fala, eu queria dizer que hoje nós temos um desafio maior desse sobrevivimento, que é o de manter a moral erguida, né? Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Nós temos reagido muito bem, a casa está muito unida, está mais unida talvez do que em outros momentos da sua história, né? Em torno desses desafios que nós apresentamos aqui pelas apresentações anteriores, e disposta, né? Eu acho que uma decisão muito estratégica, muito importante, foi a de nos tentar, apesar de estarmos lá no Horto Botânico meio acampados, de certa maneira, né, nós decidimos manter a unidade lá naquele espaço, o mais possível, né, de modo que pudéssemos preservar o espírito de corpo, né, da instituição nesse momento do sobrevivimento. Felizmente, eu acho que até Sheila mencionou isso, existe já um mundo virtual, um mundo digitalizado, que permitiu que muita coisa pudesse ter continuidade em função das coisas que estão na nuvem, que estão aguardadas em processos digitais. Eu, por exemplo, pude continuar todo o meu primeiro curso que eu estava dando, né, que eu estava na metade, porque os textos necessários para as discussões dos seminários estavam todos digitalizados, disponíveis no Google Drive. De outra maneira, teria tido que interromper o curso, porque a biblioteca da tecnologia foi-se embora e a minha biblioteca pessoal foi toda fora também, né, porque estava no meu gabinete no museu. Mas então, felizmente, graças a esse empenho pessoal, a essa disposição férrea que estamos todos investidos, e aos recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia, como a digitalização, as atividades puderam ser mantidas absolutamente sem interrupções, com mais dificuldade na área biológica, na área das ciências naturais, porque em muitos casos as dissertações, as teses estavam sendo feitas sobre materiais que foram perdidos. Né? Então isso
isso se tornou realmente um desafio muito mais ingente, né? No caso da antropologia, apenas 2 teses